Vamos continuar com a Renata Sampaio, que veio do Rio, da nossa chamada. A Renata, ela é carioca, né? Formada em artes cênicas, e está pesquisando, investigando um pouco da relação entre teatro e performance, certo? Então, minhas performances falam do cabelo crespo, da beleza de tê-lo e o preconceito que ainda se enfrenta, as características do nosso corpo ainda visto como feio ou sexualizado, a periferia que majoritariamente ainda ocupamos e a provocação de relações a partir de tudo isso. Renata, venha para cá. Boa noite. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Está indo o microfone? Está indo. Tá, né? Tá. Muito feliz de estar aqui. E acho que as duas falas anteriores super contemplaram um pouco do que eu vou dizer. Eu não sou muito boa no PowerPoint, mas eu vou tentar colocar um aqui. Eu vou falar, na verdade, primeiramente, fora Temer, e segundamente, de um trabalho meu de 2012 chamado Performance da Invisibilidade, ou o estereótipo da negra nas artes cênicas. É o meu trabalho de... Podemos dizer que é o meu trabalho de conclusão do curso de artes cênicas. Eu fiz a Unirio, né, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou pensar algumas coisas que aconteceram comigo ao longo da faculdade para poder fazer sentido esse trabalho no final. Eu entro na faculdade em 2007 e, na minha primeira semana de aula, eu passeando no jardim com um colega também negro. Dos 50 alunos que entraram, né, no curso de artes cênicas daquele ano, acho que uns 7 ou, no máximo, 10 eram negros. E a gente andando no corredor, a gente escuta uma pessoa falando: "Ué, agora tem cota para negro no teatro da Unirio?" Enfim. Dentro do currículo de teatro dessa faculdade, a gente precisa fazer 3 práticas de montagem, né? Participar como ator de 3 espetáculos. Em 2010, eu participei do meu primeiro... Opa! Eu falei que eu não sabia mexer no PowerPoint direito. Em 2010, eu participei do meu primeiro espetáculo da faculdade. Era uma peça, um breche, todos os atores faziam muitos personagens, e um dos personagens que eu fazia me rendeu alguns elogios, e esse personagem ele era um pivete, um ladrãozinho. E aí, no final, quando a peça acabou, o diretor da peça chegou para mim e falou assim: "Renata, tem um diretor aqui que vai montar uma peça maravilhosa. Você tem que fazer o teste para essa peça. É uma empregada maravilhosa, cara. Assim, é muito bom o personagem." Não fiz o teste, acabei fazendo um outro espetáculo nesse mesmo ano, que era uma peça dirigida por 2 alunos diretores diferentes. Nessa mesma peça, em uma eu fiz a empregada, e na outra eu fiz uma imigrante argelina que suscitava desejos sexuais num garoto francês. Em 2011, eu fiz teste para uma protagonista de uma peça que eu gostava muito. E, quando eu soube que iam montar na faculdade, eu fiquei muito feliz, fiz o teste. Passei para o teste na primeira fase. Fui para a segunda fase muito feliz, fazer o teste. Quando eu cheguei lá, me perguntaram: "Mas você vai fazer o teste para que personagem?" E eu falei: "Ah, para o protagonista." E aí, fiz o teste. E aí, quando acabou, me perguntaram: "Mas você não quer fazer o teste para empregada também?" E aí, em 2012, eu recebi uma proposta de fazer um espetáculo na faculdade, que seria o último que eu precisava fazer para me formar. E nesse eu também faria uma empregada. Só que, nesse caso, é um pouco diferente. O nome do espetáculo é Porque Você é Pobre. E só o espetáculo já daria uma fala inteira sobre ele, mas, reduzindo muito, era um espetáculo itinerante e que, para você assistir, você precisava dizer qual era a sua classe social. Você não precisava dizer exatamente qual era. Você escolhia uma, porque, dependendo da que você escolhesse, você assistia o espetáculo em diferentes lugares. Se você dissesse que era rico, você teria, ao longo da peça, uma empregada. Essa empregada era eu.
Então, pela primeira vez, eu não interpretei uma empregada. Eu fui a empregada durante esse espetáculo que durava mais ou menos 2 horas e meia. Então, eu servia bebida, eu servia comida, eu indicava os lugares e etc., e coisas desse tipo. E o mais interessante dessa experiência é que, primeiro, muitas pessoas não achavam que eu era atriz do espetáculo, e sim que eu era empregada. Então, uma vez, eu, sem querer, estava com uma bandeja, derrubei a bandeja, e aí, então, eu levei bronca, né? Tipo, as pessoas falaram que, se eu não estivesse ali como empregada, eu não estaria ali porque eu não entraria num espetáculo, coisas do tipo. Ou, então, ser chamada sempre como mocinha, queridinha, moreninha, sempre, né, no diminutivo. E o mais louco de tudo, que muitas pessoas que me conheciam não me reconheceram no espetáculo, simplesmente porque elas não olhavam para a cara da empregada. Então, o espetáculo acontecia, era sempre muito... Enfim, acho que o fato de você dar poder a uma pessoa, você dar alguém para servir aquela pessoa, é você dar poder a ela, né? E as pessoas entravam muito nisso. E aí, só que aí, por que eu aceitei fazer parte disso? Porque, no final, eu tinha a possibilidade de fazer uma performance de minha autoria, que eu poderia fazer o que eu quisesse, de acordo com esse tema. E aí, então, última cena, 2 horas e meia disso tudo, as pessoas faziam várias coisas e tal. Última cena do espetáculo. Para vocês imaginarem mais ou menos a estrutura. Um quadrado, né, uma sala. De um lado, cadeiras e todos aqueles que se denominaram ricos. Atrás, cadeiras e todos os que se denominaram pobres. No meio, sentados no chão ou em pé, todos os que se denominaram médios, ou classe média. E aí eu chego para servir pela última vez. E era sempre uma cena muito esquisita, porque era a primeira vez que todas as classes estavam juntas no mesmo local. Então, sempre rolava uma tensão ali. Mesmo que, interpretando, as pessoas... Então, os ricos sempre falavam, agora eu vou ser servido mais uma vez, porque eu comia a peça inteira, bebia a peça inteira. E os pobres sempre diziam, mas eu me diverti muito mais do que você, porque as cenas dos pobres eram muito mais divertidas e tal. E os médios ali no meio do caminho. E aí eu chegava com a bandeja, todo mundo já esperava para servir. Só que, em vez de eu servir comida ou qualquer coisa do tipo, nessa bandeja tinham várias coisas da minha vida. Então, tinham, por exemplo, as fotos dos meus pais. Né? A minha mãe era empregada doméstica, né? Sempre foi a vida inteira. Todas as mulheres da minha família sempre foram empregadas domésticas. O meu pai, que foi pedreiro a vida toda. Então, eu chegava, botava as fotos... Tinha um varal, né, entre os ricos e os pobres. Botava as fotos dos meus pais, botava o meu currículo, né? Botava um papelzinho dizendo uma declaração de que eu estava matriculada na universidade. E botava flyers de todos esses espetáculos que eu fiz enquanto empregada. E colocava também uns flyers de outras coisas que eu fiz na faculdade, fora dela, em que eu fiz uma prostituta, uma fofoqueira, uma mulher que traiu o marido, sei lá, uma pessoa muito pobre, nessas coisas. E a última coisa era um artigo que eu e outros alunos de origem popular escrevemos, que era assim, em busca da visibilidade. Então, dito isso, estou falando muito rápido, né? Um pouco nervosa. E aí, isso tudo era feito para os ricos. Então, os pobres atrás não viam nada disso que estava sendo colocado ali. E aí eu falava isso e dizia que eu estava ali, na verdade, em busca de visibilidade. Então, eu tirava a minha roupa, colocava a roupa no chão, ficava de calcinha e sutiã e fazia um repertório de posições sexuais que a gente pesquisou na internet como as top 10 de posições sexuais sensuais de revistas, internet e dessas coisas. Então, eu fazia essa posição, escolhia alguém dos ricos e perguntava, assim você me vê? Trocava a posição, olhava outro rico, assim você me vê? Fazia uma sequência de 5, mais ou menos. E o mais legal dessa estrutura que eu falei para vocês é que a pessoa com quem eu falava, ou ela olhava para mim,
ou ela olhava para alguém que estava atrás, né? Então, de qualquer maneira, ela ia ter que ver alguém. Então, o que aconteceu muito eram de pessoas que olhavam para o chão, olhavam para cima, fechavam os olhos, e algumas mulheres que fechavam os olhos dos seus maridos. Acabado essa parte, eu ia para trás, sentava junto aos pobres e repetia posições corporais dos pobres que estavam atrás. E continuava perguntando, né? Sim, você me vê? E aí pedia desculpas e saía. E acabava o espetáculo. E o mais louco é que muita gente me esperou ao final do espetáculo, na rua. Inclusive pessoas ricas que vieram me dizer que aquilo era completamente desnecessário, porque suas empregadas eram como se fosse parte da família. Ou então que elas eram Clássico. madrinhas, padrinhos dos filhos das empregadas, que davam suas coisas para as empregadas, e que aquilo era completamente desnecessário. Teve uma pessoa que, durante as posições, me chamou de gostosa. Teve gente que chorou. Teve gente que, enfim, agradeceu. E o mais... Eu já falei o mais louco algumas vezes, mas uma das coisas muito estranhas é que, desse dia em diante, acho que por mais ou menos um ano, eu tive pessoas me encontrando na rua e me perguntando: assim você me vê? E isso foi para mim foi muito importante, porque foi a saída da universidade, mas também a entrada na performance e a saída desse lugar de sujeição, assim, né? Eu, como dona do meu trabalho, da minha arte, e eu me reconhecendo enquanto mulher negra, artista negra, né? Quanto tempo eu tenho? Temos... Acabou o tempo. Estamos em 9h40. Tá. Então, só para... Enfim, então, daí, eu saio da universidade e começo o meu trabalho solo, como a Diane falou, que tem muito a ver, principalmente com a ideia do cabelo, né? Esse espetáculo acaba em 2012, eu saio dele já cortando o cabelo e começando o Black Power. E acho que essa foi uma grande transformação, assim, não só para mim, mas para todos que estavam à minha volta, porque aí parece que eu só me tornei negra depois que eu tive Black Power, né? Porque antes eu era moreninha. Então o cabelo passou a ser muito um lugar de empoderamento do meu trabalho, assim. Pelo fato só de estar com o cabelo em alguns lugares, isso já cria diálogo e brecha para várias coisas, mas também enquanto tema de trabalho, né? Então, só falar que meu último trabalho se chama... Tá ali? Tá. Se chama Duro, e é sobre cabelo, né? É um trabalho que eu fico... É um trabalho de longa duração. Eu pintei o cabelo durante 3 horas, mais ou menos, e cai, né? O cabelo vai caindo, porque, enfim, nosso cabelo não foi feito para pentear, né? Pelo menos não do jeito como é mostrado por aí, né? Então, eu pintei o cabelo meio que a seco, vou molhando, penteando. Vai caindo os cabelinhos, e todo o cabelo que cai eu coloco nesses saquinhos e distribuo para quem está assistindo. Que, enfim, acho que é uma forma da pessoa me levar para casa, mas também de uma prova de que meu cabelo não é duro, né? O nome do trabalho é Duro. A pessoa vê que, na verdade, é fofinho, né? E cabelo é DNA, né? É raiz, enfim. Acho que é isso. Passada 2. Muito bom, muito bom. Queria até voltar aqui um pouco, porque eu acho que eu me perdi um pouco no início. A peça ela era uma peça X que te convidaram para... Era uma peça dentro da universidade. Foi feito por pessoas da universidade. Ah, entendi. E aí, a partir disso, o que eu achei muito legal é pensar como esse corpo foi fratura ali, né? Foi. Como você depois conseguiu criar uma estratégia de visibilidade, né, para conseguir falar também os seus anseios, né? Isso é muito importante, assim, quando a gente consegue de alguma maneira ampliar esses limites institucionais, né? Sim. Pensando nessas estruturas e arquiteturas que aprisionam,
que massificam, né, que significam, como o Ângelo falou. Muito bom, Renata. Parabéns.